Eu sabia que havia algo errado com o filme quando uma das atrizes me puxou de lado depois da meia-noite e me disse: se ele pedir para você abrir a pasta de tomadas alternativas, não abre enquanto ele estiver na sala. Ela não explicou o que tinha lá dentro, só me olhou como se eu já soubesse, como se eu fosse cúmplice ou completamente cego, e voltou para o set como se nada tivesse acontecido. Eu escolhi acreditar que era por ser novo. Escolhi acreditar que era assim que filmes de prestígio funcionavam. Uma paranoia aqui, um mistério ali, diretores que conduziam seus sets como seitas. Essa escolha quase destruiu a carreira de Ava. E por algumas horas, me fez parecer o homem que ajudou a enterrá-la. Meu nome é Ryan Mercer, tenho 29 anos. Passei 4 anos editando vídeos de casamento, entrevistas corporativas e comerciais baratos para pessoas que se chamavam de visionárias porque tinham uma câmera. Eu queria um crédito de filme de verdade com tanta urgência que ignorei coisas que qualquer pessoa mais esperta teria notado no primeiro dia. Então, quando recebi o telefonema sobre The Last Room, não fiz muitas perguntas. O diretor era Vincent Cross, 54 anos, 3 filmes independentes, 2 em Sundance, 1 em Berlim. A crítica o chamava de um dos poucos homens na direção que realmente entendiam a dor feminina. Ele tinha reputação de descobrir atrizes desconhecidas e transformá-las em grandes nomes. Ele também tinha um programa privado de mentoria para atrizes em início de carreira chamado Safe Frame. Essa foi a parte que me deu náusea depois. O homem que publicamente ensinava mulheres a se protegerem no set estava, em particular, construindo a sala onde as prenderia. Para mim, aquele telefonema era tudo pelo que eu tinha trabalhado. Assinei o NDA antes de terminar de ler. A primeira coisa que notei foi a lista do elenco. As atrizes não tinham nomes de personagens. Não do jeito que a maioria dos roteiros funciona. Elas tinham títulos: a amante, a mentirosa, a ladra, a viciada, a irmã da garota morta. Achei que era uma escolha artística. Vincent tinha coisa com arquétipos. Ele mesmo dizia isso em entrevistas. Eu não escrevo personagens, eu escrevo confissões. Pensei que era metáfora. Depois participei da primeira leitura do roteiro com o elenco. Observei cada atriz receber o seu título. Nenhuma delas sorriu. Uma mulher, 20 e poucos anos, marcante, ficou olhando fixo para as palavras "a viciada", por um tempo longo demais. O queixo dela se movia como se ela estivesse tentando dizer algo, mas tivesse esquecido o que palavras eram. Outra, que recebeu "a irmã da garota morta", olhou para Vincent da forma que você olha para alguém que acabou de dizer algo ameaçador com voz gentil. Ele sorriu para elas, caloroso, paternal. "Esses títulos são a essência de vocês", disse ele, "não um castigo." Ninguém naquela sala acreditou. Eu só ainda não sabia por quê. Então, Vincent se inclinou para a atriz com o título "A Amante" e disse, baixo o suficiente para só a mesa da frente ouvir: "Não se preocupe, mudei os nomes." O rosto dela congelou. Foi a primeira vez que entendi que aqueles títulos não eram personagens. Eram avisos. Comecei a cortar as imagens na 3ª semana e foi aí que o estranhamento parou de ser sensação e virou fato. Os diálogos eram específicos demais. Não específicos como uma boa escrita costuma ser. Específicos como uma invasão. Uma cena em que a mentirosa enfrenta a mãe fazia referência a um hotel específico, quarto 214 do Ashford Meridian. Lugar real, número real. Uma cena de A Viciada tinha ela recitando o valor exato que havia roubado de um familiar. Não um número redondo, não um número dramático, um número real. $3.840. A cena de A Amante incluía mensagens privadas, não parafraseadas, não inspiradas, palavra por palavra. O tipo de coisa que você só sabe se alguém te contou diretamente, ou se leu o celular dela. Eu repetia para mim mesmo que roteiristas pesquisam. Repetia que coincidências acontecem. Aí cheguei às cenas de Ava. Ava Monroe era minha namorada. Mantínhamos tudo completamente em segredo, sem fotos juntos, sem redes sociais. Tínhamos medo de como pareceria. O editor namorando a atriz, os dois tentando subir. Então não contamos a ninguém no set, ninguém nos nossos círculos da indústria. Éramos cuidadosos, quase de forma obsessiva. Ava recebeu o papel de a irmã da garota morta.
Comecei a cortar a primeira cena importante dela e minhas mãos pararam. O diálogo. Era um monólogo sobre luto, sobre carregar culpa, sobre a noite em que ela ficou sozinha num estacionamento e gravou uma mensagem de voz que nunca enviou, porque a pessoa para quem era destinada já tinha partido. Eu conhecia aquela mensagem de voz. Conhecia porque Eva tinha me mandado sem querer, 6 meses antes. Uma confissão crua de 2 minutos que ela fez enquanto estava do lado de fora de um hospital onde a irmã mais nova tinha sido internada por overdose. Ela estava falando consigo mesma, essencialmente. Gravou, quis deletar. Mandou para mim por engano. Chorou por 1 hora. Me fez prometer que nunca tocaria no assunto de novo. Aquela mensagem de voz, os detalhes dela, as coisas específicas que ela disse, as imagens que ela usou, estava agora numa cena do filme de Vincent Cross. Fiquei muito quieto por um longo tempo. Então fui atrás da pasta de tomadas alternativas, mas antes de encontrar aquela pasta, encontrei algo pior. Uma anotação de casting. Eva Monroe, emocionalmente instável em torno de material sobre a irmã. Bom rosto, bom silêncio. E abaixo disso, na caligrafia de Vincent, uma frase. Namorada do editor. Ponto de pressão perfeito. Li 3 vezes antes de entender o que significava. Ele não tinha descoberto nosso relacionamento por acidente. Ele tinha nos contratado os 2, porque juntos fazíamos uma armadilha melhor. E do lado do meu nome, numa página separada, ele tinha escrito: ambicioso, sem dinheiro, quer crédito. Vai hesitar antes de queimar uma oportunidade. Ele não tinha estudado só Ava, tinha me estudado também. Foi o primeiro momento em que entendi que eu não estava fora do filme. Eu já estava escalada. A pasta não estava escondida. Essa era a parte perturbadora. Era rotulada Casting / Sala da Verdade. Dentro havia arquivos de vídeo, 47 deles. Havia também uma planilha, não uma lista do elenco, uma grade. Nome, idade, ponto fraco familiar, ponto fraco afetivo, desespero profissional, risco de exposição pública, ponto de colapso. Alguns nomes tinham marcas verdes ao lado, outros tinham amarelo. A linha de Ava era vermelha. Abri o primeiro, e o que vi parecia, na superfície, um teste. Uma mulher na casa dos 20, uma sala pequena, luz suave. Vincent sentado na frente dela, calmo e caloroso e encorajador. Mas as perguntas que ele fazia não tinham nada a ver com a atuação. Me conta a última vez que você fez algo do qual se envergonha. Quem seria mais destruído se soubesse da sua história real? Qual é o segredo que, se viesse à tona, te custaria tudo? A atriz na tela se mexeu. Pareceu incerta. Disse algo sobre não ter certeza se aquilo era relevante. Vincent sorriu. É aqui que a performance começa, disse ele. Não no set. Aqui. Agora. Preciso conhecer sua dor real antes de te dar um personagem que a carregue. Ela acreditou nele. E antes de cada confissão, ele as fazia assinar um termo de autorização para uso de material de interpretação emocional. Parecia inofensiva. Autorização para usar material de audição em desenvolvimento criativo. Era esse o termo. Desenvolvimento criativo. 2 palavras que transformaram medo em propriedade. Todas acreditaram nele. 47 gravações. E a pior parte era de onde a maioria delas vinha. Safe Frame, o programa de mentoria dele. O mesmo programa pelo qual as atrizes agradeciam a ele em entrevistas, o mesmo que as revistas elogiavam como um espaço seguro para mulheres no cinema. 47 mulheres sentadas naquela sala pequena, achando que estavam sendo protegidas por um homem poderoso e entregando a ele tudo o que precisaria para controlá-las. Assisti 3 gravações antes de ter que parar. Senti náusea. Depois senti algo pior. Percebi que já sabia onde aquilo ia dar. Vincent Cross não escalava essas mulheres porque via talento. As escalava porque via controle. Cada atriz recebia um papel que espelhava seu segredo real. A viciada era uma mulher que de fato tinha lutado com o vício e roubado da família. A mentirosa teve um caso que destruiu seu primeiro casamento. A amante tinha ajudado alguém a encobrir algo que poderia ter acabado com uma carreira. Ele usava a vergonha delas como a descrição do personagem.
e então construí uma armadilha em volta. Se alguma delas tentasse desistir, a narrativa já estava no lugar. Você é uma atriz que concordou em interpretar esse papel. Se afirmar que é baseado na sua vida real, vai parecer desequilibrada. Vai parecer que está confundindo ficção com realidade. Ele fez a verdade delas parecer performance. Esse era o lado genial e doentio da coisa. Se a mulher ficasse calada, ele tinha o silêncio dela. Se ela falasse, ele a chamava de instável. Se ela chorava no set, ele chamava de entrega. Se ela desistia, ele chamava de difícil. Qualquer saída que elas tentassem usar já tinha sido trancada por ele. E se ficassem em silêncio, estrelavam um filme que lentamente, publicamente, as revelava de qualquer forma, embalado como arte. Não havia saída. Só duas escolhas: ficar em silêncio e virar o filme dele, falar e virar a prova de que você era desequilibrada. A filmagem noturna no teatro era para ser o clímax emocional do filme. 40 membros de equipe. Câmeras em trilhos. Investidores nas últimas fileiras, assistindo. Assistentes em todo lugar. Vincent mudou o roteiro às 23 horas. Páginas novas. Distribuídas frias, sem explicação. As falas não eram mais sutis. Eram próximas o suficiente da verdade que qualquer pessoa que conhecesse aquelas mulheres as reconheceria. A especificidade era proposital. Ele estava testando até onde conseguia colocar na tela antes de alguém rachar. A viciada disse 3 falas antes da voz quebrar. Parou. Vincent mandou a câmera continuar gravando. A mentirosa passou pela cena inteira. Eu observei os olhos dela. Ela estava completamente em outro lugar. Então foi a vez de Ava. Ela caminhou até sua marca, olhou para as páginas novas, e então olhou para Vincent. Disse, baixinho: "Eu não vou falar isso." Vincent inclinou a cabeça. "Você assinou um contrato." "Não me importa o que assinei." Ele sorriu como se tivesse esperado ela dizer exatamente isso. Então olhou para os investidores no fundo da sala e disse: "É por isso que talento bruto precisa de pressão. Do contrário, fica bonito e inútil." Deixou o silêncio pousar. Depois acenou para alguém no fundo da sala. Um membro da equipe que nunca tinha visto claramente. E uma tela atrás de Ava acendeu. Só um pedaço da voz dela. Alguns segundos. Reconhecível para Ryan Mercer. Provavelmente não para mais ninguém na sala. Mas para Ava, que nunca tinha mostrado aquela gravação a ninguém além de mim, era confirmação de até onde ele tinha chegado. Então a tela mudou. Por menos de 2 segundos, mostrou um fotograma congelado de mim na ilha de edição, sentado na frente do arquivo de Ava. Não o suficiente para a sala entender. O suficiente para Ava me olhar como se eu tivesse aberto a ferida com as próprias mãos. Vincent não precisava provar nada para todo mundo. Só precisava envenenar a única pessoa cuja confiança importava. Ele disse suavemente: "Uma atriz que tem medo da verdade nunca vai se tornar uma estrela." Então me olhou, por apenas 1 segundo, e acrescentou: "E um editor que se deixa levar pela emoção deveria ficar invisível." Eu estava naquela sala e entendi, finalmente, completamente, o que ele era. Ele não estava dirigindo um filme. Estava operando um sistema. Fui encontrar a Ava assim que a filmagem terminou. Mas Vincent me encontrou primeiro. Veio até mim no corredor, próximo, casual, e disse: "Quero te mostrar uma coisa." Tirou o celular. Na tela havia um vídeo, claramente editado, claramente construído, que fazia parecer que eu tinha sido responsável por enviar a gravação privada de Ava para a produção. Clipes meus. Reais. Reorganizados. Minha voz, minhas mãos, imagens reais dos bastidores, cortadas para contar uma história completamente diferente. Era um trabalho profissional. Limpo. Eu olhei para aquilo e senti o que imagino que as atrizes sentiram quando leram seus papéis. "Se você tentar interferir no meu filme," disse ele, "ela recebe isso." Então se inclinou mais perto. "E a parte bonita é, Ryan, que ela vai acreditar. Não porque o vídeo seja perfeito, mas porque a dor sempre acredita na pior explicação primeiro." Ele usou minha arte contra mim. A coisa que eu fazia profissionalmente, a coisa da qual eu me orgulhava, ele transformou em prova da minha traição. Eu tinha 2 dias para descobrir o que fazer. Fui até uma das atrizes, a que tinha me avisado sobre a pasta.
Seu nome era Claire. Ela estava na indústria há mais tempo que qualquer outra pessoa no set. Tinha sobrevivido a coisas antes. Disse a ela que queria ir para a imprensa, expor tudo. Agora. Ela balançou a cabeça. Se você expuser ele do jeito errado, disse ela, vai expor a gente também. Ele construiu assim. Nossos segredos são as paredes da história. Você não pode derrubar as paredes sem derrubar as mulheres dentro delas. Ela estava certa. Então, mudamos o plano. Não íamos expor as atrizes, íamos expor o arquiteto. Tínhamos as gravações da Sala da Verdade, tínhamos as instruções privadas que ele dava à equipe, tínhamos áudio dos bastidores onde ele ria sobre ter garantias. Tínhamos os documentos de casting com anotações à mão ao lado do nome de cada atriz. Anotações que correspondiam aos segredos que elas tinham confessado. Anotações na caligrafia dele. E tínhamos os registros de pagamento. Pequenos bônus para assistentes após o que as anotações de produção chamavam de dias de ruptura emocional. Essa era a expressão limpa. Mas do lado da fatura de um assistente, Vincent tinha escrito: ótimo, ela quebrou antes do almoço. Ele não só tinha construído um sistema, tinha pago pessoas para mantê-lo funcionando. Claire também me deu um nome, Marlene Shaw. 10 anos antes, Marlene havia acusado Vincent de transformar sua vida privada em filme. Ninguém acreditou nela. Blogs a chamaram de obcecada. Agentes pararam de atender suas ligações. Vincent contou a todos que ela tinha confundido um papel com a realidade. A indústria não só a ignorou. A indústria segurou a pá enquanto ele a enterrava. Tínhamos a própria voz dele, as próprias palavras, o próprio sistema descrito na própria linguagem. O castigo tinha que vir da boca dele, não da nossa raiva, não da dor das atrizes. Dele. Lauren Cross era a produtora. Eu tinha assumido que ela o protegia, ou era cega para o que ele fazia, ou simplesmente estava investida demais para enxergar com clareza. Eu estava errado nas 3 suposições. Lauren veio até mim 4 dias antes da estreia. Sentou na frente de mim na ilha de edição. Fechou a porta, deslizou um documento pela mesa. Era um formulário de autorização, já assinado por Vincent, concedendo permissão total para todo o material dos bastidores, cada gravação, cada arquivo de áudio, cada momento capturado durante a produção, ser usado como material complementar no filme final. Ele tinha assinado sem ler com cuidado, porque pensou que o protegia. Porque assumiu que o material dos bastidores era curado, controlado, filtrado. Ele não sabia que Lauren também tinha gravado. Ela me contou então, quieta, sem drama. 20 anos atrás, quando Vincent não era ninguém, ele descobriu algo sobre o pai de Lauren. Um crime financeiro. Real o suficiente para arruinar a família, velho o suficiente para ter sido enterrado se ninguém mexesse. Ele usou isso para forçar Lauren a produzir o primeiro filme importante dele, o filme que lançou a carreira dele, o que a crítica ainda chamava de corajoso. Por 20 anos ele a deixou acreditar que ainda tinha a prova. Então, 3 meses antes da nossa estreia, Lauren descobriu a verdade. A prova tinha desaparecido há 12 anos. Ele não tinha mais nada sobre ela. Tinha apenas o medo. Foi quando ela parou de esperar pelo divórcio. Começou a esperar por um palco. Então ela disse algo que até hoje não sei bem como processar. Eu protegi alguns dos filmes dele porque tinha medo, ela me disse. Mas medo não apaga o estrago. Ela olhou para o formulário na mesa. Então não me torne inocente, Ryan. Só o torne inegável. Ele sempre dizia que o primeiro take é o mais honesto, ela disse. Garanta que o mundo veja o dele. A estreia no festival. Tapete vermelho, fotógrafos, críticos de blazer de linho, agentes parados perto do fundo, de olho na sala, distribuidores, jornalistas, atrizes que tinham sido lançadas pelos filmes de Vincent e agora eram famosas o suficiente para que a presença delas fosse um endosso. E na segunda fileira, 5 atrizes em início de carreira do Safe Frame, sentadas juntas, sorrindo como se tivessem sido convidadas para o futuro. Eu me lembro de olhar para elas e pensar, não elas também. E na quarta fileira, usando um vestido preto e sem expressão alguma, estava Marlene Shaw, a mulher que todos tinham chamado de louca 10 anos antes.
Vincent a viu antes de as luzes apagarem. Por um segundo, o sorriso dele vacilou. Vincent Cross caminhou por tudo aquilo como um homem que achava que já tinha vencido. O teatro encheu, as luzes caíram, o filme começou. Abriu exatamente como ele tinha cortado. 20 minutos depois, no exato ponto do meio, a tela ficou preta. Apareceu um texto, branco no preto. As imagens a seguir foram aprovadas pelo diretor Vincent Cross. E então a voz dele preencheu o teatro. Não a voz do filme, a voz dos bastidores. Ela vai assinar. Ela não tem escolha. Depois outro trecho. Dor só é útil quando pode ser controlada. Depois mais um. Ela confessou por conta própria. Agora pertence ao filme. Então a voz dele voltou. Eu não faço estrelas. Eu faço devedoras. Algumas pessoas no teatro se viraram para as atrizes em início de carreira do Safe Frame na segunda fileira. Foi o momento em que todo mundo entendeu que não estava assistindo a um escândalo. Estava assistindo a um modelo de negócio. Então veio o trecho que acabou com ele. Um Vincent mais jovem, de uma reunião de produção antiga, rindo enquanto dizia: Marlene pode gritar o quanto quiser. Quanto mais ela grita, mais louca parece. Esse é o presente de escalar mulheres como elas mesmas. A verdade delas parece um colapso. Depois veio outro áudio. Vincent de novo. Mais velho. Mais calmo. Safe Frame é a fachada perfeita. Elas entram já agradecidas. Mulher agradecida confessa mais rápida. O teatro não fez um som. Não porque estavam em choque. Porque metade da sala estava tentando lembrar se tinha aplaudido, criticado, financiado, defendido ou mandado uma atriz em início de carreira para uma das salas dele. Aquele silêncio não era confusão, era culpa. As imagens não precisavam de música, não precisavam de cortes dramáticos. Era simplesmente um homem, pego pelas próprias palavras, descrevendo um sistema que tinha passado uma década aperfeiçoando. Nenhum segredo de nenhuma atriz foi mostrado. Nenhuma confissão privada foi reproduzida. Só Vincent. Só a voz dele. As instruções. A risada. Os cálculos. Aquilo se tornou o filme de verdade. Ele se levantou antes de a bobina terminar. Você não tem o direito, disse ele, em voz alta. O tipo de alto que vem de algum lugar assustado. Lauren se levantou da cadeira na primeira fileira. Você assinou a autorização, disse ela, sem elevar a voz. Vincent a olhou como se ela tivesse dado um tapa nele. Você me deve tudo, disse ele. Lauren olhou para a tela atrás dele e respondeu. Não, Vincent, eu paguei por tudo. Você só cobrou o medo. Ele se virou para os advogados, que estavam sentados juntos 3 fileiras atrás. Um deles olhou para o chão. O outro, cuidadosamente, não fez contato visual. Ele se virou para a cabine de projeção. Então se virou para mim. Você editou isso, disse ele. Eu o olhei. Só deixei os seus melhores takes, eu disse. Da 4ª fileira, Marlene Shaw se levantou. Ela não gritou, não chorou. Só o olhou e disse: Ainda parece que eu sou a louca? Uma mulher atrás dela cobriu a boca com a mão. Um dos críticos no corredor baixou o celular. Eu conhecia o rosto dele. Era o que tinha escrito a crítica chamando as acusações de Marlene de uma tentativa triste de transformar rejeição em relevância. Agora ele não conseguia nem olhar para ela. Foi esse o momento em que a sala mudou. Não porque finalmente o enxergaram, mas porque finalmente enxergaram o que tinham ajudado ele a fazer. O teatro se virou contra ele do jeito que multidões se viram, devagar e depois completamente. Pela primeira vez na carreira, Vincent estava numa sala que ele não conseguia dirigir. Ele saiu, e ninguém se mexeu para segui-lo. Nem mesmo as 5 atrizes em início de carreira do Safe Frame. Uma por uma, elas tiraram os crachás brancos com o nome dele e os deixaram nas cadeiras. Eva me encontrou do lado de fora do teatro depois que todo mundo foi embora. Por um segundo, achei que ela ia me perguntar se eu tinha realmente atraído. Em vez disso, ela disse: Eu acredito em você. Depois olhou de volta para as portas do teatro. Mas odeio ter precisado assistir a um filme para saber quem estava mentindo para mim. E odeio que por um segundo eu acreditei nele antes de acreditar em você. Essa foi a parte que Vincent ainda conseguiu roubar de nós. Doeu mais do que se ela tivesse gritado. Os investidores se retiraram em 48 horas.
O estúdio congelou o filme. 3 atrizes entraram com o processo na mesma semana. Mais 4 se juntaram até o fim do mês. Mulheres de 10, 12, até 15 anos atrás vieram a público. A agência o dispensou. O festival removeu a retrospectiva dele da programação. O Safe Frame removeu a foto dele do site antes da meia-noite. De manhã, a página inicial tinha só uma frase: "Falhamos com as mulheres que prometemos proteger." Os mesmos críticos que tinham chamado Marlene de desequilibrada 10 anos antes começaram a deletar os artigos antigos. Um deles publicou um pedido de desculpas. Marlene respondeu com uma frase: "Vocês não foram enganados. Vocês foram úteis." Então alguém vazou os nomes dos arquivos. Não os vídeos, não as confissões, só os nomes. B, sublinhado Alice, sublinhado, teste, sublinhado, D, sublinhado, pressão, M, sublinhado, Shaw, sublinhado, corte, sublinhado, D, sublinhado, instabilidade, A, sublinhado, Monroe, sublinhado, alavanca, sublinhado, do, sublinhado, namorado, safe, sublinhado, frame, sublinhado, lote, sublinhado, 03. A internet não precisou dos segredos das mulheres para entender o que ele tinha feito. Os rótulos foram suficientes. O editor anterior, um homem que tinha trabalhado no segundo filme de Vincent e saído sem explicação no meio da produção, veio a público com um HD. O drive tinha gravações. Mulheres diferentes. Mesma sala. Mesmas perguntas. O sistema não tinha começado em The Last Room. Vinha de mais de uma década. Ele não foi apenas cancelado. Foi desmontado. O homem que construiu uma carreira controlando o corte final perdeu todo o controle sobre a única história que importava, a dele. 4 meses depois, Vincent Cross tentou voltar por cima, não atrás das câmeras, na frente delas. Contratou uma equipe pequena, ninguém do nosso filme, e gravou um pedido de desculpas. Ele me ligou, de verdade, me pediu para ajudá-lo a editar de forma que tivesse o peso certo. Eu recusei, mas assisti ao material bruto quando alguém da equipe dele me vazou. Ele sentou numa cadeira, boa iluminação, fundo suave, tinha claramente ensaiado. Eu me arrependo profundamente se alguém sentiu... Ele se interrompeu, olhou para fora do quadro, e então, naquele momento real e desguarnecido, disse: "Garante que eu pareço destruído. As pessoas perdoam homens destruídos. Preciso de algo nos olhos. Vocês conseguem fazer algo com a correção de cor para eu parecer que não durmo?" Então percebi o nome da pasta no H de bruto. Não estava chamada de pedido de desculpas. Estava chamada de comeback/candidata 1/teste. Dentro havia 3 arquivos a mais. 3 mulheres na casa dos 20 anos. 3 novas audições. Todas do Safe Frame. Mesma luz suave. Mesma sala pequena. Mesma primeira pergunta. Qual segredo te destruiria se chegasse ao ouvido errado? Um dos arquivos tinha sido gravado 2 dias depois de o comunicado de pedido de desculpas ser redigido. 2 dias. Ele não estava se preparando para pedir desculpas, estava se preparando para caçar de novo. Enviei o material bruto do pedido de desculpas, a pasta Comeback e os 3 novos arquivos de audição para a equipe jurídica. Lauren os enviou para o sindicato, Claire os enviou para as atrizes, e Marlene enviou uma linha para cada jornalista que já a tinha chamado de louca. Aqui está a sequência que ele estava fazendo antes do pedido de desculpas ir ao ar. Aquela frase fez o que os processos não conseguiram, tornou qualquer tentativa de volta por cima impossível. Porque a partir daquele momento, qualquer jornalista que tentasse apresentar Vincent como um gênio incompreendido precisava explicar por que a pasta do pedido de desculpas dele tinha 3 novas candidatas dentro. Então, pensei na frase que Vincent repetia em toda a entrevista, todo o painel, toda a campanha de divulgação. O primeiro take é sempre o mais honesto. Ele passou a vida inteira ensinando isso para as pessoas. Então, eu dei ao mundo o primeiro take dele. E dessa vez, não houve segundo corte. Eu queria poder te dizer que eu sou o herói dessa história. Não sou. Eu vi os sinais de alerta. Percebi como aquelas mulheres ficavam em silêncio quando Vincent falava. Notei que o roteiro sabia coisas que nenhum roteiro deveria saber. E fiquei. Porque queria o crédito. Porque queria a porta de entrada na indústria.
Porque até Eva, se a que estava embaixo daquela tela, parte de mim ainda queria acreditar que estava apenas testemunhando arte. Essa é a parte mais feia dessa história para mim. Vincent construiu a máquina, mas pessoas como eu mantiveram as luzes acesas. Então me diz com sinceridade, eu o expus porque era a coisa certa? Ou porque o fogo finalmente alcançou alguém que eu amava? E quando um homem usa câmeras para destruir pessoas durante anos, é errado virar a câmera para ele? Ou esse é o único final que ele sempre mereceu? Você acha que eu fui longe demais? Ou essa era a única linguagem que um homem como Vincent Cross conseguia entender? Você teria exposto Vincent na frente de toda a indústria ou teria lidado com isso em silêncio e arriscado ele sobreviver? E seja honesto, eu mereço sair dessa parecendo um dos mocinhos? Escreve a sua opinião nos comentários. Quero saber o que você teria feito naquele teatro. Se essa história te pegou, deixa o like, se inscreve no canal para mais histórias de traição, segredos sujos, lealdade quebrada, humilhação pública e castigos merecidos. E assiste a mais um vídeo aqui no canal antes de ir embora. Te vejo no próximo.